Olá, meus queridos alunos, quem tá falando aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de máquinas térmicas, certo? Eu peguei aqui a apostila de vocês, né, e daí a gente estava dando uma olhadinha sobre algumas coisas. Bem, como eu pedi para vocês fazerem a leitura, né, seria importante a gente apontar algumas coisas aqui. Primeiro, né, o que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica nada que mais é, que é uma máquina que converte a energia calorífica em trabalho mecânico, certo? Então a gente já tinha conversado sobre isso, falado isso em aulas anteriores. E existem leis que regem isso, né? Uma delas é a chamada primeira lei da termodinâmica, que diz que quando eu forneço calor para um sistema, parte dessa energia é convertida em trabalho, representado por esse símbolo aqui, e a outra parte vira energia interna, né? Essa energia interna representa variação de temperatura. Uma segunda lei que rege as máquinas térmicas é a segunda lei, que diz o seguinte, que para que eu possa ter essa realização de trabalho, eu preciso ter sempre um fluxo térmico, né? Ou seja, o calor tem que fluir do fonte quente para a fonte fria, isso é uma lei, certo? E o calor ele tem que fluir sempre dessa forma, ok? E aí, para isso, né, e durante esse processo de fluxo do calor da fonte quente para a fonte fria, como representa esse esquema, eu tenho a realização de trabalho, certo? Então eu tenho basicamente esse conceito sendo representado aqui, né? Então a gente teria essa ideia aqui basicamente, em que nós teríamos a fonte quente, a fonte fria e entre elas nós teríamos a máquina, né, no caso o motor, seja o que for. Então se você for analisar por uma ideia muito, né, corriqueira, você teria, por exemplo, o motor do carro, certo? Que você joga o combustível, você queima lá, misturar combustível. Você teria os pistões que se movem, né, com a explosão, tudo feito o processo, e parte desse calor tem que ser jogado para o ambiente. No caso seria a fonte fria. Então por isso que todo veículo tem que ter um radiador de calor, né? Ele tem que ter radiador, ele tem que ter água circulando para dentro dele, porque se ele não tiver, ele não irá conseguir fazer essas trocas térmicas necessárias para que ele funcione de maneira plena aí, certo? Então essa segunda lei de termodinâmica, ela joga um balde de água fria, né, numa questão que é muito importante, de que nós não conseguimos converter integralmente toda a energia em um só tipo, ou seja, eu não consigo converter trabalho em calor, melhor dizendo, em trabalho de maneira efetiva, certo? 100%. Para a gente poder medir isso, né, a gente tem algumas equações. Primeiro a gente tem que lembrar da segunda lei, certo? Que é essa aqui do trabalho é igual à diferença entre a quantidade de calor da fonte fria com a fonte quente, melhor dizendo, da quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, certo? Que é famoso Q1 menos Q2, pode ser relacionado com isso. Ou também eu posso imaginar, né, que eu tenho aqui na realidade uma equação, né, que ela rege para nós aqui, que é uma outra parte que a gente chama de rendimento, né? É um termo bastante viável hoje, muito moderno, né? Porque a gente sempre quer ter alto rendimento, ou seja, o que é o rendimento? É você conseguir maximizar, né, o trabalho com o menor custo possível, ou seja, eu quero que o meu motor ele gaste menos e consiga converter o máximo possível de calor nesse processo, certo? Ou seja, consiga fazer consiga realizar o máximo de trabalho possível e consumir o menor consumo de combustível para isso. O rendimento, né, ele é representado por essa letrinha aqui, né, esse Rzinho, e ele tem a seguinte ideia, né, ele tem que é o trabalho dividido pelo calor recebido. Então, né, representa o trabalho dividido pelo calor recebido, e eu posso vincular isso aqui, por exemplo, a questão da fonte fria, né, a relação da fonte fria, fonte quente com a segunda lei. Então eu vou chegar a essa relação em que o rendimento vai ser igual a 1 menos a razão entre a fonte fria dividido pela razão da fonte quente, certo? Ou seja, quanto mais calor, né, o sistema jogar para a fonte fria, mais dispendioso é minha máquina, ou seja, menos eficiente ela se torna, certo? Então ela basicamente é isso que funciona a nossa ideia básica, né? Eu sempre vou querer que ela de alguma forma faça esse processo aqui, né? É aquela história, né? O ideal seria isso, né, que vocês estão vendo aqui.
na qual eu pego a minha máquina, eu jogo o calor da fonte quente, que é onde eu estou recebendo calor, e ela converte integralmente calor para a fonte em forma de trabalho, e não ceda nada para frio. Mas eu vou perceber que a lei não permite isso, né? Para que eu possa ter o fluxo térmico, eu preciso ter sempre uma fonte fria, ou seja, eu sempre vou precisar ter alguma coisa, eu tenho que, como dizem, né, o leão tem que ganhar alguma coisa para morder. No caso, o leão seria a fonte fria, certo? Então, eu preciso sempre dar alguma coisinha para a fonte fria aqui para ela poder ficar satisfeita, certo? Porque é uma lei física que impede que eu haja conversão integral de trabalho, né? Então, isso aqui é uma lei muito importante aí, tá? Bem, mas a segunda lei, apesar dela ser meio taxativa nesse sentido, que eu não consigo converter integralmente, ela também abre uma outra possibilidade, né? Que é as chamadas bombas de calor, né? O que seria isso? É uma coisa meio absurda, vamos supor que eu posso falar aqui, mas seria uma ideia de que eu posso retirar calor do frio. Ou seja, eu posso fazer com que um sistema, por exemplo, ele retire calor de uma fonte que esteja uma temperatura menor comparada com a outra, certo? E eu faço com que ela fique cada vez mais fria. Eu consigo fazer isso desde que eu forneça trabalho, né? Ou seja, isso aqui funciona como se fosse um refrigerador, né? Por isso que até o nosso tema aqui se chama refrigerador. Qual seria a ideia básica, né? Você tem aqui, por exemplo, a compressão de um gás, é o famoso motor da geladeira, né? Então ele está aqui comprimindo um gás e ele faz com que o sistema ele funcione dessa forma, fazendo com que o fluxo térmico que iria naturalmente, de forma espontânea, da fonte quente para a fonte fria, ele vai de forma forçada da fonte fria para a fonte quente, ou seja, eu vou deixar minha fonte fria cada vez mais fria e a minha fonte quente cada vez mais quente, certo? Vocês vão percebendo aqui que tem que ter a separação dessas fontes aqui, né? Então é muito importante a gente ter a separação dessas fontes. Por isso que o ar-condicionado, por exemplo, ele precisa ter as zonas bem definidas, né? Você precisa ter, por exemplo, um isolante térmico entre as fontes, né? Você precisa ter a separação das fontes térmicas, né, bem feitas, né? No caso, você tem que ter paredes térmicas, você tem que ter, por exemplo, janelas fechadas, assim por diante, para que você possa ter essas fontes térmicas bem estabelecidas, certo? Para que ele possa trabalhar de maneira eficiente. Bem, da mesma forma como a gente viu na outra parte, né, a nossa ideia é que, né, como está mostrando esse sistema aqui, ele está fazendo com que o calor ele flua da fonte quente, a fonte fria para a fonte quente, e para isso tem que dar trabalho para o sistema, né, ou seja, através de compressão. O termo utilizado aqui para poder medir rendimento, normalmente, não é o termo rendimento, sim eficiência. E a eficiência ele é um pouquinho diferente, ele é medido pelo calor retirado da fonte fria dividido pelo trabalho. É uma outra forma de a gente medir eficiência, que seria a quantidade de calor que ele retira em função do trabalho necessário para isso, certo? Esse valor aqui, dado por esse epsilon, né, que é essa letrinha grega aqui que vocês estão vendo, ele sempre é um valor que vai ser maior que zero, né, e tem um valor infinito. Enquanto que o rendimento que a gente viu, né, aqui, por exemplo, ele é um valor entre 0 e 1, né, porque pensa comigo, eu dou calor para o sistema e ele me devolve em forma de trabalho, né, e como a gente viu anteriormente, eu sempre vou dar alguma coisinha para o Q2, ou seja, eu nunca vou ter 100% nesse caso. E aqui eu já vou ter um valor que pode ser em valor infinito, certo? Supostamente. Ok? Bem, sobre essa questão das máquinas, né, a gente teria essa possibilidade. Bem, mas como eu disse para vocês, a nossa ideia é a gente conseguir mensurar essa quantidade de energia necessária para poder fazer tudo isso, né, e achar limites teóricos. E para um bom limite teórico é dado por esse carinha aqui, Nicolas Sadi-Carnot, né. O Carnot, ele fez uma máquina hipotética, né? Daí o cara fala assim, pô, mas o que eu vou querer saber de máquina hipotética, né? Uma máquina hipotética é uma coisa que não funciona na realidade. Então, você fala assim, mas por que eu vou querer estudá-la então? É porque essa máquina de Carnot, ele trabalha com uma situação hipotética, né? Não funciona, senão estaria todo mundo utilizando,
mas é uma máquina em que você pode ter o limite máximo teórico. Como assim? Isso significa que eu posso ter o máximo de rendimento possível para um sistema. Então ele me coloca um limite. Por exemplo, se pelo ciclo de Carnot eu observo que o rendimento máximo que é possível de um sistema seja de 40%, significa que eu nunca vou ter um rendimento, por exemplo, nesse caso de 40%, superior a 40%, por mais que eu invista muito dinheiro para isso. Né? Então é uma maneira de eu saber até o ponto que eu chego. Né? Então é uma forma de eu analisar. Ou eu mudo todo o projeto para poder construir mais que 40%, ou eu tento aprimorar, chegar aos próximos 40%. Certo? Então é uma forma de eu avaliar, né, até que ponto que está certo ou não aquilo que eu estou seguindo, né, até o limite máximo teórico. Certo? Então a máquina de Carnot ela funciona como maneira de você comparar aquilo que você tem na prática com aquilo que seria o máximo possível teoricamente, certo? O máximo possível nem sempre é o 100%, certo? Mas ele coloca um limite teórico. Por que isso? Por causa que o Carnot ele trabalha basicamente com duas transformações em que você tem rendimento máximo convertido em trabalho, que seria as isotérmicas, em que todo o calor fornecido vira trabalho, e você tem duas adiabáticas, que são esses caras aqui, ó, né, que são esses verdinhos que vocês estão vendo, ó. Então essas duas adiabáticas que representam o quê? Que todo o trabalho ele vem da variação da energia interna, né? Enquanto que aqui, por exemplo, nessa linha vermelha e nessa linha azul, você teria a isotérmica, que ele diz que o trabalho é igual à quantidade de calor. Então, nesse processo aqui, a gente consegue avaliar dessa forma. E aí, né, com essa ideia, a gente consegue observar que, na realidade, o rendimento medido pelo Carnot, que é o chamado rendimento máximo, ele só depende das temperaturas das fontes quente e fria. Apenas isso. Essas temperaturas, tá? Lembrando que aqui em termodinâmica, como em lei de gases, nós sempre trabalhamos com temperaturas em Kelvin. Então ela serve como um suporte teórico para saber se eu estou chegando no caminho certo ou não. Então eu vou dar um exemplo prático, né? Se eu vou lá, meço o meu motor do meu carro lá, eu cheguei a 40%, mas na realidade é o teórico máximo, né? 40%, 50%, vamos supor. E eu estou chegando a lá 30%, então quer dizer que eu tenho mais 20% para tentar atingir, né? Na verdade 19,9%, vamos supor assim. Mas se eu estou lá, como o motor tem 50% de eficiência no máximo teórico, mas eu cheguei já a 40, 42, 43, quer dizer que eu já estou chegando próximo ao limite. Ou eu mudo todo o processo, certo? Ou eu continuo ali tentando ganhar pouco, né? Milésimos de, digamos assim, centésimos de porcentagem para tentar ver se eu melhoro o meu motor ou não. E às vezes isso não compensa, né? Então por isso que a gente tem que ver se vale a pena ou não. Certo? Eu vou fazer agora com vocês um exercício, que é esse exercício aqui, ok? Bem, vamos lá. Esse exercício, ele fala o seguinte para nós. Federal lá do Alagoas. A cada ciclo de funcionamento, o motor de um certo automóvel retira 40 kJ do compartimento da fonte quente, onde se dá a queima do combustível, e realiza 10 joules de trabalho. Sabendo que a parte do calor retirado da fonte quente é dispensado para o ambiente, fonte fria, a temperatura de 27 graus Celsius, qual seria a temperatura do compartimento da fonte quente se esse motor operasse conforme o ciclo de Carnot? Então, ó, veja. Se ele operasse conforme o ciclo de Carnot, coisa que não é viável, certo? Coisa que não é viável. Então, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, primeira ideia, nós vamos tentar entender, né, o rendimento dessa máquina aqui. Né? Então, ele me deu algumas informações. Ele falou para mim que a quantidade de calor que ele tira da fonte quente é de 40 kJ. Ele falou para mim que o trabalho realizado é de 10 kJ, certo? E que a temperatura, no caso da fonte fria, a gente chama isso de T2,
é igual a 27 graus Celsius, que é igual a 300 Kelvin, certo? Sempre converter a temperatura para Kelvin, né? Lembrando como é que eu faço isso, mais 273, né? E aí ele pergunta qual é a temperatura desse cara aí, né? Gente, se eu estou trabalhando com rendimento, né, esse rendimento, eu posso trabalhar com a seguinte ideia, né? 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Eu preciso saber, nesse caso, a temperatura da fonte fria, mas eu preciso saber aqui o nosso rendimento, né? Porque ele não me deu essa informação. A única coisa que ele falou para mim é que o rendimento do motor, né, do rendimento do Carnot, nesse caso, é igual ao rendimento do motor que eu tenho. Então quer dizer que o rendimento do ciclo de Carnot é igual ao ciclo do motor que eu tenho ali. Então a partir dessa ideia, né, eu vou calcular o rendimento do motor, né? Como é que eu coloco o rendimento do motor, né? Olha lá. Eu posso pegar o trabalho e dividir pela quantidade de calor que eu forneci, no caso o calor da fonte fria, melhor dizendo, da fonte quente. Ficaria o seguinte, 10 kJ dividido por 40 kJ, né? Tanto faz aqui a divisão, né? Aqui não vou ter que converter nada disso. Aqui eu vou achar a razão de 0,25, certo? Então esse é o valor. O rendimento é 0,25, ou seja, 25%. Quer dizer que 25% da energia eu consigo aproveitar. Então nós vamos ter 0,25 é igual a 1 menos o T2, que é 300, dividido por T1. Eu posso trabalhar com grau Celsius? Jamais, certo? Sempre em Kelvin. Aqui não tem negociação com Celsius, tá? Passo 1 para o outro lado. Então fica 0,25 menos 1 é igual a 300 dividido por T1, certo? Faço a subtração desse cara. Ó, negativo é igual, aqui tem o menos, né? Menos 300 dividido por T1. E aí eu posso resolver agora, né? Vai ficar 300 dividido por 0,75. Ou seja, T1 vai ser igual a essa divisão aí. Que vai ser igual a 300 dividido por 0,75, 400 Kelvin, certo? Então essa é a temperatura da fonte quente. E se você calcular a temperatura, né, em graus Celsius, o que você faz? É só você, por exemplo, subtrair 273. Ou seja, essa temperatura da fonte quente em graus Celsius, né, ela vai ser igual a 127 graus Celsius. Tá aí. Tá aí a informação que a gente precisava. Beleza? Espero que tenham gostado da aula e novas ideias surjam com o exercício aí. Beleza? Abraços e até mais.